Nosso estudo nesta noite, a nossa meditação na palavra do Senhor desta noite, Lucas capítulo 8, versos 40 até o verso de número 56. Lucas capítulo 8, versos 40 a 56. Pessoas amados que acompanhem a leitura. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Deus, nós acabamos de ler uma porção da tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva e poderosa, tua palavra que ensina e edifica, tua palavra que quebranta e traz esperança. E esta palavra, Senhor, que nós acabamos de ler, é a porção de alimento que nós temos para esta noite, Senhor. E nós queremos que o Senhor nos edifique por ela, que fale ao nosso coração. Esta é a nossa súplica, Senhor. Porque se o Senhor não nos alimentar, se o Senhor não fizer conosco como fez com Lídia, não abrir o coração, será inútil, terá sido inútil estar aqui na tua casa agora. Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Queridos, nosso título, o título da nossa mensagem de hoje é: quem é você e o que você faz no meio da multidão que segue Jesus? Qual é a sua identidade e motivação no meio de uma multidão que segue, que aperta, que comprime Jesus? Eu lembro que há cerca de 2 décadas e meia, 3 décadas atrás, estava começando a dar os meus primeiros passos na igreja. Eu não sei por iniciativa de quem, mas algum engraçadinho
começou a tipificar os crentes de maneira jocosa, zombeteira, caricaturizando alguma das suas características. E isso logo foi passando para as rodinhas, as conversas de crentes. O crente mais popular é aquele que sabia mais apelidos. E o pior é que isso, com o tempo, logo chegou aos púlpitos. E de repente a gente está ouvindo falar de crente sapo, de crente égua, de crente pai d'égua, de crente chiclete, de crente piolho, de crente ioiô, de crente crocodilo, de crente leão, de crente chapolin, de crente não é, de crente senhor feudal, de crente cliente, de crente pão francês, crente radite, até crente canibal inventaram. Se vocês quiserem saber o que isso significa, não é muito difícil de encontrar as explicações. Para piorar, certa vez eu vi um pregador se gabar de conseguir falar de memória mais de 60 tipos de crentes diferentes, como se isso fosse grande coisa. Pior, ele dizia ter 3.000 frases célebres, frases que só ele conhecia, mas eram célebres. E mais ainda, ele disse numa certa vez que ele era capaz de identificar a porcentagem de conversão do coração das pessoas na igreja. Ele dizia que sabia que na igreja tinha pessoas que eram convertidas apenas 5%, 10%, 15%, péssimo teólogo, nota 0 de teologia, e nós sabemos que novo nascimento é ser feito nova criatura. Mas antes que talvez você se anime a convidá-lo para pregar na sua igreja, você precisa ser informado de que ele não é mais pastor presbiteriano, graças a Deus. Eu poderia hoje fazer uma coisa muito simples, fugir à correta exegese da Bíblia e perguntar assim: que tipo de crente você é? E citar vários para você se comparar, mas eu não vou fazer isso. Se eu fizesse essa tolice, essa bobagem, eu estaria entrando pelo caminho da alegoria, e talvez até pior do que a alegoria. Estaria desconsiderando o ensino da palavra de Deus, que afirma que só há um tipo de crente, aquele que é nascido de novo, que foi comprado pelo sacrifício de Jesus, lavado pelo seu sangue. O ensino da palavra de Deus é que alguém só é crente se for nascido do Espírito. E até quando o crente verdadeiro, nascido do Espírito, é chamado de carnal, o que a palavra está dizendo é que mesmo sendo crente, ele está se entregando às obras da carne, que ele ainda precisa crescer espiritualmente, que ele ainda precisa de uma conversão nos seus caminhos e mudança na sua vida, mas não nascer de novo. Embora sempre tenha no meio do povo de Deus aqueles que o próprio Pedro dizia que nunca haviam nascido de novo. Mas com perdão da má comparação, tem crente que parece aquele personagem de Jorge Amado, Gabriela. Você conhece a música? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre é assim. Talvez quando eu leio você já consegue até acompanhar a música. Mas dá para pensar no crente assim? Observe, eu nasci assim, nasceu em pecado. Eu sou mesmo assim, eu vivo pecando. Eu vou ser sempre assim, vai morrer pecando. Ora, isso não é crente. Então eu escolhi um texto para a nossa edificação nessa noite que fala sobre os nossos comportamentos, sobre a nossa maneira de ser, de agir, de reagir nas situações da vida, mas especialmente como nós somos no lugar onde a bênção de Deus é derramada sobre vidas. Não se trata de identificar que tipo de crente o outro é, e nem mesmo de rotular você mesmo, esqueça isso. Talvez, e à medida que eu estudava esse texto, eu chegava cada vez mais firmemente a essa conclusão: cada um de nós seja tudo o que o texto sagrado mostra nesse texto que nós lemos, em momentos diferentes. Não é que você seja isso agora, não é que você seja isso, é que tem hora que você age assim, tem hora que você age assim, tem hora que você é de um jeito, tem hora que você é de outro jeito. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu queria lembrar que o coração do homem pode ser o maior empecilho para ele experimentar o impacto da ação de Deus em sua vida. Observe, eu já tenho mencionado que Lucas
ele fala de muitos anônimos no seu evangelho. Muitos anônimos. Ele refere-se às pessoas como um homem que saiu da multidão. Quem era, ninguém sabe o nome. Ele refere-se a outro como alguém. Refere-se a um terceiro como e outro. E no texto escolhido para nossa edificação, nós encontramos mais um personagem assim, ao lado de um que Lucas faz questão de identificar. Vamos entender o que estava acontecendo para que nós compreendamos o ensino da palavra de Deus. Jesus havia deixado a terra dos Gadarenos há pouco tempo. Ele estava provavelmente na margem ocidental do Mar da Galileia. Tanto Lucas quanto Marcos, que tratam desse assunto, nenhum dos dois diz o nome do lugar onde Jairo era um dos principais da sinagoga. Só diz apenas que chegou-se a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés. Qual é a cidade? O texto não fala. Mas é dito que os gadarenos, apesar de impressionados com o poder de Jesus ao expulsar uma legião de demônios de um homem, ficaram indignados com o prejuízo financeiro que tiveram ao perder uma vara de porcos que se precipitaram no despenhadeiro. Então eles pediram que Jesus se afastasse. Eles preferiram ficar com a sua porcada, mesmo vendo que havia sido curado aquele homem que havia vivido como um possesso, um homem que os aterrorizava, que os enchia de medo e que vivia pelos sepulcros. Mas mesmo assim, eles pediram que Jesus os deixasse. Esses homens são contrastados agora com uma outra multidão descrita no início do texto que nós lemos. Era uma multidão que estava alegre pelo retorno de Jesus, a quem eles aguardavam, diz o verso 40. E é para essa multidão que inicialmente eu quero chamar a sua atenção. O verso 40 fala de uma multidão excitada. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Lucas diz que havia numerosas pessoas que aguardavam a Jesus com palavras de boas-vindas. Lembre, ele havia saído de Gadara com as pessoas pedindo: vai embora. E agora havia uma outra multidão que o aguardava com palavras de boas-vindas, porque o estavam esperando com a expectativa de que novas coisas extraordinárias pudessem acontecer. Eles sabiam que por onde Jesus passava, coisas extraordinárias aconteciam, e eles então estavam aguardando: o que vai acontecer agora? Para aquela multidão curiosa e excitada, tudo era motivo de festa. Jesus, o profeta que surgiu em Nazaré, estava entre eles. E o que ia acontecer agora? Que ensino maravilhoso e cheio de autoridade ele iria ministrar, porque Marcos diz no capítulo 1 que as pessoas se maravilhavam da sua doutrina, porque ele nos ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Que curas Jesus iria realizar? Mesmo Lucas, em Atos 10, 38, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder, e ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Talvez até alguns ficassem esperando que tipo de repreensão nos religiosos áridos ele iria aplicar. Será que ele vai dar uma dura em algum religioso hoje? E ele fazia isso, como fez em João 8,44, dizendo aos religiosos da época: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou com a verdade, porque dele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa multidão é como muitos que entram e saem das igrejas todas as semanas, satisfazendo a sua curiosidade sobre o que vai acontecer, e ao mesmo tempo sem se comprometerem pessoalmente com o que o Senhor está fazendo. Ouvem, veem, mas estão ali apenas como espectadores, e o poder de Deus operando na vida da igreja não impacta diretamente, profundamente e transformadoramente a sua vida. Esse é o primeiro grupo de pessoas que nós temos ali, a multidão. O verso 42 vai falar de uma outra coisa. Vai falar de um pai preocupado, de um pai angustiado. Vai falar de Jairo.
Verso 42 diz: pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Lucas chama a atenção para Jairo. Ele é um dos principais da sinagoga. E merece que em outro momento, em uma outra mensagem, a gente volte para ele com mais tempo. Ele é um homem atribulado, preocupado com um grave problema. Jairo tem uma filha. Jairo tem uma única filha, uma menina. A sua amada filha de cerca de 12 anos, e ela está muito doente. Está morrendo. O texto traz a ideia de que ela está desenganada. E ele, Jairo, o pai amoroso, preocupado, não podia fazer nada para ajudá-la. Certamente já havia chamado médicos, certamente já havia dado para ela os remédios possíveis, já tinha tido todos os cuidados, mas não podia fazer nada para ajudá-la. As carpideiras, aquelas especialistas em choro, já estavam de prontidão à porta da sua residência, só esperando o momento para soltarem as suas lamúrias. Mas Jairo tinha uma esperança. E é provável que a multidão que aguardava a vinda do Senhor Jesus, para ver o que Jesus faria, já sabia que Jairo estava ali com o seu problema. E para Jairo, nada mais importava. Para ele, ninguém na multidão tinha qualquer importância. Ele sabia que só Jesus poderia resolver o seu problema. Qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa que Jesus fizesse, para Jairo não tinha a menor importância. Jairo era o que eu quero chamar aqui de egoísta justificável. Não importa o que os outros estão sofrendo. A minha filha está à morte, eu preciso de ajuda. Jairo é como muitos na igreja hoje em dia que estão em busca de solução para os seus problemas, mas acabam perdendo de vista a glória de Cristo quando ela é manifesta. Quer ver? O texto também chama a atenção para uma mulher adoentada e empobrecida. Verso 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Olha a descrição dessa mulher: adoentada, empobrecida. Lucas nos apresenta certa mulher, literalmente no grego, e uma mulher adulta, provavelmente casada, porque a palavra que ele usa, quiné, só era aplicada a mulheres casadas. Quando Lucas fala da viúva de Naim, ele diz: era uma viúva. Aqui é quiné, mulher casada. Ela avança no meio da multidão com o seu problema. Só que por causa da sua enfermidade, ela não poderia estar no meio da multidão. Mas ela está ali em busca de Jesus. Ela sabe que Ele é o único que pode ajudá-la, porque durante 12 anos outros tentaram e fracassaram. E então, queridos, ela vai e toca nas vestes de Jesus. Ela, com muitos verdadeiros adoradores que confiam em Jesus e procuram insistente e perseverantemente ao Senhor Jesus e sentem o poder abençoado do Mestre, acaba fazendo como muitos. Deixam de testemunhar a bênção recebida. Ela se oculta. Recebeu a bênção, mas se oculta. E por fim, nós temos aqui um quarto grupo de pessoas que sempre iam aonde o Senhor Jesus ia: os religiosos, indignados. Nós sabemos que a multidão que seguia Jesus era composta também por um grupo de pessoas, talvez as mais atenciosas de todas, aquelas que observavam com extrema atenção tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia, por onde Jesus ia, eles iam também. O que Jesus ensinava, eles observavam criteriosamente. Seria mais ou menos como aquele personagem humorístico da década de 80, que colocava o dedo no olho, arregalava e dizia assim:
eu estou de olho em você. Lucas também fala dele sem rodeios várias vezes, tanto em relação a Jesus quanto em relação aos discípulos de Jesus. Capítulo 6, verso 7, por exemplo, Lucas diz que os escribas e os fariseus observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Atos 28, 19, também escrito por Lucas, ele diz que diante da oposição dos judeus, Paulo, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Os mesmos que perseguiram a Jesus, perseguiam a Paulo. Vocês não devem estranhar isso. Eles estavam apenas cumprindo a profecia que o próprio Senhor Jesus havia dito, em João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que ele nos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas nós não podemos esquecer de um personagem que está aí na história. Temos a multidão, temos Jairo, temos a anônima doente, temos os escribas e fariseus que acompanhavam Jesus por todo lugar, mas temos Jesus também. E ele é o personagem central da história. Rejeitado pelos gadarenos, odiado pelos escribas e fariseus, comprimido por uma multidão que queria ver, mas mesmo assim fazia parte de uma geração incrédula, uma multidão que certamente recebeu muitas bênçãos, muitas curas, mas que mais tarde estaria em Jerusalém gritando: crucificam-o. E no meio dessa multidão que o comprimia, que esbarrava nele, que o empurrava de um lado para outro, ele tem tempo e disposição para tratar dos problemas individuais daqueles que o buscam de todo o coração, porque a promessa que ele havia feito através de Jeremias é: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse Jesus que agiu naquela vila, naquela cidade, na filha de Jairo, naquela viúva, naquela doente, é o mesmo que agiu hoje na igreja, e que muitos, lamentavelmente, não veem nem creem. Vamos olhar mais detalhadamente para o que está acontecendo. Em primeiro lugar, nós vemos uma multidão que erra estando no lugar certo, sem a disposição correta do coração. Já lemos o verso 40. Lucas diz que a multidão se aglomerava em torno de Jesus. Isso acontecia ali, naquele lugar, por uma série de motivos. Primeiro, na pobre e desprezada Galiléia, era incomum, era raro ter ali bons rabinos. É mais ou menos como hoje. Quem tinha melhor formação, quem tinha melhores padrinhos religiosos, se aglomerava o mais próximo possível de Jerusalém, o mais próximo possível do templo. Talvez uma exceção fosse a grande sinagoga em Cafarnaum, construída por um gentio anônimo. Talvez ali tivesse um rabino de alguma importância. Mas os evangelhos vão registrar que as multidões crescentes procuravam Jesus buscando curas para si, para os seus parentes, à medida que a fama de Jesus ia se espalhando por toda a região. Mas a Bíblia também diz que Jesus não se furtava a atendê-los, curando, ensinando, porque quando Jesus olhava para eles, via um rebanho que não era pastoreado pelos escribas e fariseus. Na multidão que seguia Jesus, havia também corações cheios de ódios, desejosos de matá-lo, observando tudo quanto ele falava, tudo quanto ele fazia, com o intuito de encontrarem algo para acusá-lo. Naquele lugar, certamente, havia pessoas assim. As multidões seguiam Jesus por vários motivos, recebiam Jesus com palavras de boas-vindas ou de alegria, mas no fundo elas tinham apenas uma expectativa: que novo truque esse rabino galileu vai fazer hoje? As multidões que frequentam as igrejas do século XXI também não são muito diferentes disso. Aqueles que buscam conhecimento e entretenimento, que buscam um bom discurso, uma mensagem agradável aos ouvidos. O conhecimento é coisa boa. Uma mensagem bem apresentada, desde que fiel às Escrituras, é muito bom. Aos que buscam conforto para suas angústias do coração, companhia para a sua solidão, e a igreja deve estar pronta a atender essas necessidades. A igreja deve ter a mensagem que tem resposta para essas coisas.
Há aqueles que buscam um convívio social e desejam posições de destaque na igreja. Mas é necessário uma firme advertência. Esse buscar conhecimento, esse buscar entretenimento, esse buscar diversão, buscar companhia, tudo isso pode ser de nenhum proveito. Havia multidões que seguiam a Jesus, todos queriam estar mais perto dele, mas sabe qual é o problema? Todo mundo tocava em Jesus, todo mundo comprimia Jesus, é o que Pedro diz. Todo mundo ouvia o que Jesus dizia, e no meio desse todo mundo, no meio desta multidão, destas multidões que seguiam a Jesus, que comprimiam a Jesus, no meio de tudo isso, a misericórdia do Senhor atinge uma mulher que eles conheciam bem, uma mulher que eles conheciam as suas dores, que talvez fosse até aparentada por muitos deles, uma mulher arruinada pela enfermidade, uma mulher sem recursos financeiros, uma mulher certamente infeliz, uma mulher que não podia fazer muitas coisas que as outras faziam, porque era considerada uma mulher impura, e tudo que ela tocasse seria considerado impuro, e todo que tocasse nela também. No meio daquela multidão, o poder de Deus realizou um milagre que nenhum médico conseguira em 12 anos. Um milagre que ninguém viu, um milagre que ninguém notou. Aquela multidão excitada e ensimesmada entrava e saía das vilas seguindo a Jesus, como muitos entram e saem das igrejas semana após semana. Pessoas que têm suas curiosidades satisfeitas, que se deleitam com mensagens verdadeiramente bíblicas, que entoam cânticos de louvor ao Senhor, e mesmo assim o que acontece ao seu redor é só o que acontece ao seu redor. Nada muda. Nenhuma transformação acontece. Sua espiritualidade é parecida com a excitação de assistir um bom filme. Experimentam alegria, euforia, satisfação, o coração bate mais forte, mas isso não muda nada em suas vidas. Por que as pessoas entram nas igrejas hoje? Por que nós estamos aqui hoje e não em outro lugar? Por causa da música? Por causa da forma de pregação? Por causa do conforto, da presença da família, do convívio social com amigos, ou quem sabe até a procura de novos amigos? Porque ocupamos cargos? Por que estamos aqui? Qualquer uma dessas necessidades pode ser satisfeita e mesmo assim você não está sendo atingido pelo gracioso poder de Deus. Mas será que satisfazer esses desejos é tudo mesmo que o Senhor deseja para a sua vida? Eu creio que não. Eu creio que só tem um motivo justo e válido para você estar aqui. E o nome desse motivo é temor de Deus, conhecimento e prática da vontade de Deus em comunhão com os irmãos. Qualquer coisa menos do que isso é chamada por Deus de iniquidade. Lá em Malaquias capítulo 1, verso 10, o profeta chega a dizer que o Senhor suspirava por alguém que ousasse fechar as portas do templo e mandasse cessar os sacrifícios. O crente precisa aprender a perceber que a bênção de Deus também é derramada na vida dos seus irmãos. Algumas vezes parece que nós estamos numa competição onde a bênção na vida do outro não é motivo de alegria, porque a nossa ainda não chegou. Queridos, como é bom ver os irmãos sendo abençoados, recebendo graças de Deus. Como é bom ver a igreja se alegrando com os que se alegram. Como é bom ver a igreja jubilosa, porque Deus está derramando graça na vida dos irmãos. Queridos, precisamos aprender a deixar o nosso coração encher-se de alegria quando os irmãos são abençoados e se alegram. Mas naquela multidão que estava ali, ninguém havia percebido o que estava acontecendo ao seu redor. A bênção sempre derramada.
O texto fala de Jairo. Jairo nos ensina que as nossas prioridades podem nos impedir de contemplar o agir de Deus na vida das outras pessoas. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, prostra-se aos pés de Jesus e lhe suplica que vá à sua casa. Ele tinha uma filha única de uns 12 anos, moribunda. Lucas chama a atenção para Jairo, pai de uma menina enferma. É óbvio que o interesse de Lucas é registrar este episódio como o evento principal. Mas entre o pedido de Jairo e o resultado do seu pedido, esse homem atribulado e preocupado com a sua filha, única e amada que está à morte, também cerra os olhos para o que está acontecendo ao seu redor. Jairo tinha uma única e exclusiva preocupação. Talvez Jairo conhecesse os mesmos médicos que não conseguiram resolver o problema daquela mulher que se esgueirava em meio à multidão. Aquela multidão que a conhecia e que não queria ser tocada por ela. Provavelmente esses mesmos médicos já tinham estado na casa de Jairo e dito a ele que nada mais poderiam fazer. É por isso que depois Jairo não se surpreende quando chegam os emissários da sua casa dizendo: não incomode mais Jesus, o problema já foi resolvido, sua filha já faleceu. Não entendam aqui que eu esteja censurando Jairo. Jairo está certo. Ele fez a coisa certa. Em seu desespero paternal, ele foi o único que poderia resolver o seu problema. Ninguém além de Jesus pode resolver as angústias da nossa alma. Não havia solução nos médicos. Não haveria consolo no choro das carpideiras, que na verdade eram as únicas pessoas com quem ele contaria dali a pouco. Estavam à prontidão, estavam à porta da sua casa, prontas para começar a chorar. Mas Jairo tinha uma esperança. O nome dessa esperança é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. É provável que a multidão que aguardava para ver o que Jesus faria já sabia que Jairo estava ali com o seu problema. E Jairo não está se importando com ninguém mais. Jairo quer a exclusividade. E foi nesse sentido que eu chamei Jairo de um egoísta justificado. Marcos diz que Jairo se prostra aos pés de Jesus e suplica-lhe que vá com ele até a sua casa, para que a sua filha que está morta seja salva e viva. Jairo é como muitos de nós, ou como nós somos muitas vezes, que estamos na igreja em busca de solução para os nossos problemas. Estamos no lugar certo, estamos buscando aquele a quem devemos buscar, mas há o risco de perder de vista as diversas manifestações da glória de Deus na vida das outras pessoas. Jairo, a multidão, os discípulos, todos estavam bem pertinho de Jesus. Todos ou queriam a atenção ou observavam tudo que Jesus falava e fazia. Pedro, Tiago, João estavam ali atentos. Mais tarde, Pedro e João registrariam para nós tudo que o Mestre falou e fez. Mas enquanto isso, apesar da sua atenção, apesar do seu profundo interesse, Jairo estava centrado em seu mundo e tinha pressa. E é provável, queridos, que quando Jesus para e diz: alguém me tocou, Jairo tenha se desesperado, ficado inquieto e impaciente, porque Jesus parou e o seu caso é urgente. Jesus já estava indo à sua casa, já estava marchando em direção à sua casa, e ele para dizendo: alguém me tocou. Como assim? Que coisa esquisita mencionar que alguém o tocou na multidão, quando a multidão o comprimia, e a palavra que Lucas usa indica que as pessoas esbarravam em Jesus, tocavam nele, o apertavam de verdade. Isso por todos os lados. Não deve ter parecido muito sensato para ninguém que ouviu aquilo Jesus parar a sua caminhada para socorrer uma criança moribunda, para questionar que alguém tinha tocado apenas nas suas vestes. Seria mais ou menos como você está numa ambulância, está numa UTI, indo desesperado para atender alguém que foi ferido na rua, está caído no chão, moribundo, morrendo, e de repente o motorista parar para dizer: olha, bateu um mosquito no vidro do carro. Era assim que Jairo se sentiria. Todos estão preocupados com os seus problemas, ansiosos por vê-los resolvidos, a ponto de não se importarem com os problemas de mais ninguém. O problema do outro só é um incômodo na sua caminhada, só incomoda mesmo, mais nada. Deixa eu dizer uma coisa importante: sua dor é tão importante
protetor do seu irmão. E Deus tem o tempo adequado para tratar com cada um. Nunca duvide da compaixão de Jesus. Ele é o mesmo que disse à viúva em Naim para não chorar. Ele é o mesmo que curou o endemoniado gadareno que ninguém queria por perto. Ele é o mesmo que curou o servo do centurião romano sem nem ir na sua casa. Ele é o mesmo que curou aquela mulher hemorrágica e ressuscitou a vida de Jó. Não há problema sem importância diante do Senhor. Não há anseio que o Senhor despreze. Não há ninguém que vá a Jesus que não obtenha o seu cuidado. Cada problema tem a sua importância. Cada um vai contar com a bênção e a atenção do Senhor Jesus no tempo certo. O Senhor Jesus continua agindo misericordiosamente. E enquanto a bênção vai sendo derramada em derredor, alegre-se com os que estão sendo abençoados. Sorria com os que já estão em êxtase de alegria. Festeje com eles. Sabe por quê? Porque isso é só mais uma prova de que o Deus a quem você ama, de que o Deus a quem você serve não mudou e ainda tem poder de abençoar. E assim como Ele tem abençoado os outros, Ele também pode abençoar o seu. Quando um crente vê Deus abençoando a vida de alguém ao seu lado, não é porque Deus levou o alvo, não, gente. Sabe o que você deve pensar quando a bênção chega para o seu irmão? Não compare as mãos dele cheias de bênção com as suas vazias. Olhe para as mãos que abençoam. Alegre-se por saber que o seu Deus não mudou e continua sendo abençoador. E é o Deus que diz que vai cuidar de você e que cuida de você antes que você clame, que te responde antes que você fale. Essa é a fonte da nossa esperança. Se Deus pode abençoar o irmão, Ele continua tendo poder para abençoar a sua vida. Então creia, mesmo que tenha que pedir ajuda na sua falta de fé. Observe. Para Jairo, o fato de Jesus ter curado aquela mulher, que nenhum dos médicos que ele também conhecia haviam podido curar, deveria fortalecer a sua fé. Ele deveria pensar, assim como os médicos não curaram essa mulher e não conseguem curar a minha filha, Jesus cura essa mulher e também pode curar a minha filha. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós ansiamos e é por isso que nós vamos até Ele. Nós só devemos tomar cuidado para nós não sermos insensíveis, não sermos meros curiosos, não sermos apenas apressados e não deixarmos de testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. A multidão queria ver o que Jesus faria. Jesus fez o que ninguém viu. Jairo queria que Jesus agisse abençoando vida e abençoou e ele não viu naquele primeiro momento. Aquela mulher foi abençoada e se escondeu e tinha razões. Se Deus quiser, na próxima oportunidade nós vamos falar das razões desta mulher. O que houve com ela? Por que ela se escondia? Mas o fato, queridos, é que ao olhar isso que nós vimos até aqui, uma multidão ansiosa por ver o que Jesus faria, um pai angustiado por saber que Jesus era capaz de fazer, mas para no meio do caminho. Todos haviam tirado os olhos do próximo para olhar apenas para si mesmo. Que nós aprendamos a nos alegrar com os irmãos abençoados. Que nós aprendamos a olhar para a bênção sendo derramada nas vidas dos nossos irmãos e tiremos os olhos das bênçãos e olhemos para o abençoador. É isso que Ele espera de nós. Quando o Evangelho registra as coisas que Jesus fez, João vai dizer que foram escritas para que nós creiamos. Foi para que a gente soubesse de milagres, mas foi para que nós crêssemos que Jesus é o Filho de Deus e para que nós, crendo, tenhamos vida em seu nome. Cada milagre que foi registrado, cada ação extraordinária de Jesus que foi registrada, não foi para que nós conhecêssemos Jairo, aquela mulher, a viúva de Naim, o centurião romano, Pedro, João, Paulo, Tiago. Não foi para isso. Foi para que eu e você crescêssemos e fôssemos salvos. Às vezes nós agimos como simples curiosos. Às vezes nós agimos egoisticamente e apressadamente. Mas, queridos, não precisa ser sempre assim. Depois Jairo soube o que o Senhor Jesus tinha feito.
Depois Jairo foi atendido pelo Senhor Jesus e teve a vida da sua filha restaurada. E onde havia choro, o Senhor fez brotar o riso e a alegria. Que a gente aprenda a se esvaziar das nossas ansiedades e das nossas angústias. Que a gente tire o olho apenas do nosso umbigo. Que a gente olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ele abençoou. Ele abençoou. Ele vai continuar abençoando. Você pode até nem ver, mas Ele vai continuar abençoando. Até o momento que Ele abre os teus olhos. E se você for chamado a contar as bênçãos de Deus na sua vida, você vai dizer: é impossível. Como eu vou contar tantas maravilhas? Elas são incontáveis. Quero convidar a equipe de louvor para nos conduzir novamente numa canção onde somos convidados a nos esvaziar de nós mesmos, a colocar a nossa vida diante do Senhor para receber dele o que Ele tem para nós. Talvez a tua bênção tão ansiada não lhe seja entregue hoje, mas a mão do Senhor está repleta delas. E no momento certo, quando o Senhor decidir que é a hora, Ele vai te abençoar ricamente, poderosamente. Quando a sua família disser para você: chega. Quando a sua família disser: não adianta. Quando o que imperar na sua casa for choro e angústia, Ele vai dizer: não chores, eu estou aqui. Que o Senhor nos abençoe. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Eu quero convidar você a se colocar de pé para entoarmos esse canto.